Na reunião ordinária da 6ª Sessão Legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª reunião ordinária da 6ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 16 de setembro do ano de 2015, de presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques, Vicente André Gomes, Almir Fernando e Henrique Leite, aos 16 dias do mês de setembro do ano 2015, às 15 horas, na Sala João Negromonte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência dos vereadores do vereador Eduardo Marques, ocuparam o primeiro e segundo secretaria, respectivamente, os vereadores Romerinho Jatobá e Augusto Carreras, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Vicente André Gomes, dando prosseguimento aos trabalhos. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constará as seguintes matérias: memorando 22 de 2015 do gabinete do vereador Herberto Rafael, requerimento 5232 de 2015, de autoria da vereadora Emília Carvalho. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cipriano, falou da grande insegurança que vem assustando o povo da cidade do Recife, mencionou que conversou com o presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Almir Fernando, para que marcasse uma audiência pública com o secretário de Defesa Social. Próxima vereadora Isabela de Rodão ressaltou a audiência pública que ocorreu hoje pela manhã na Assembleia Legislativa. Falou pela ordem do vereador Alfredo Santana, que falou que fez uma visita ao presídio e não viu falta de alimento. No prolongamento do expediente, constou a seguinte matéria: discussão única do requerimento 5217-2015, da autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5194-2015, da autoria do vereador Osmar Ricardo, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 5202-2015, da autoria do vereador Osmar Ricardo, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5210 de 2015, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5220 de 2015, da autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5223 de 2015, da autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5232 de 2015, da autoria da vereadora Emília Carvalho, foi aprovado. Discussão única do parecer 416 de 2015 da Comissão de Redação, apelando pela aprovação do projeto de lei 187 de 2014, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Romerinho Jatobá, agradeceu a aprovação do projeto de lei de número 415 de 2013, de sua autoria, que altera o nome da Avenida Bibiribe para a Avenida Bibiribe Santa Cruz Futebol Clube. Foi aparteado pelos vereadores João do Florencio, que justificou o seu voto contrário ao projeto de lei. Assumiu a presidência do vereador Almir Fernando. Foi aparteado pelo vereador Henrique Leite, que falou que votou favorável ao projeto, fez uso da palavra pela ordem, o vereador Carlos Gueiro falou sobre o teor da lei que pode se revogar. Assumiu a presidência do trabalho, o vereador Henrique Leite. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou para a casa para se reunir segunda-feira, 21 de setembro de 2015, no local do costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia, projeto de lei de número 197 de 2015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de lei 198 de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei de número 199 de 2015, de autoria do vereador Marco Antônio Gomes da Silva, o popular Marcos de Bria. Lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Havendo o número regimental, coloca a ata em discussão.
Encerrada a discussão, votação, aprovado. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Isabela, parabenizar pela posse, a presidência do partido do PDT aqui na última sexta-feira, né, nova presidente do partido na cidade do Recife, provável candidata a prefeita do Recife para derrotar o então prefeito Geraldo Júlio, que a popularidade dele está abaixo, líder do governo do PSB. E o que não deixa estranhar, parece que aqui as pessoas, os vereadores não estão andando na cidade para ver os problemas. E aí o vereador Baguari chegou agora e me alertou a uma situação que ele disse assim, na última fala dele, eu acho que foi terça ou quarta-feira, que entra prefeito e sai prefeito, os problemas são os mesmos, vereador. É a falta de atenção com a cidade do Recife. E esse governo do PSB, do prefeito Geraldo Júlio, que fazia tudo, né, quando o secretário do então governador, do ex-governador Eduardo Campos, ele parece que fazia tudo. Era o prefeito, ia ser o candidato a prefeito, que resolveu o problema da cidade do Recife, e eu já coloquei aqui nesta casa, depois de no plano futuro o governador não estar aqui na terra, desaprenderam. Tanto é que o suplente de senador, Joaquim Francisco, sai do PSB porque disse que lá não tem diálogo, lá não tem conversa, né? A liderança maior, que era Eduardo Campos, faleceu e lá estão batendo cabeça, não sabe o que fazer dentro do PSB. E ele sai e vai lá para os tucanos do PSDB. Mostra que lá tem um diálogo, está aberto esse debate político. Mostra que o PSB desaprendeu. Não tem quem faça essa parte política das conversas com os pré-candidatos, com as lideranças de nossa cidade e nosso estado. Mas os jornais não estão noticiando no dia de hoje, no dia de ontem, no sábado, né? Dos 25 médicos da UPA, da Caxangá, 21 pediram demissão. Pediram demissão porque não tem remédio, não tem equipamento, não tem infraestrutura. É muito mais, meramente, prédios, elefantes brancos que estão sendo construídos na cidade do Recife. E aí, melhor do que eu falar, são os médicos pedindo demissão porque não tem estrutura para trabalhar, não tem qualidade, e me parece que o povo já está assistindo isso, vereadora. Não, está inaugurando uma nova UPA em Linha do Tiro. Não vai adiantar. Para que inaugurar? É melhor investir nos postos médicos que existem na Linha do Tiro, em Santa Amaro. E a gente sabe, por exemplo, aqui em Santa Amaro, já denunciei 500 vezes. Falta remédio em todos os postos de saúde. Falta um equipamento de trabalho, gás, que é coisa básica, metiolate, né? Faltando o que é básico em qualquer posto médico. Isso é um absurdo, né? Será que o secretário de saúde da cidade do Recife não está vendo isso? Isso aconteceu na UPA da Caxangá, mas a conversa é que vai acontecer em outras UPAs da nossa cidade. Porque há o caos na saúde pública. Está o caos na educação, vereador André Reis. Vossa Excelência sabe disso. O prefeito faz concurso atrás de concurso, prometeu que ia aumentar a guarda municipal, que tinha naquela época 998 guardas, que ia aumentar mais 1.500 guardas municipais na cidade do Recife. Está registrado no cartório, durante a campanha dele. E aí, agora há pouco, foi feito um concurso há 2 anos atrás, chama os companheiros para ir para o curso de formação da Guarda Municipal, que foram 3 meses, vereador Marco Aurélio. Teve gente que teve que pedir demissão do emprego, na perspectiva de ser funcionário público, ser um funcionário concursado, pediu para sair da área privada e hoje está com dificuldade de pagar suas contas. São muitos guardas, são 350, foram aprovados 319 e não tem prazo de chamar esses companheiros que foram ao concurso da Guarda Municipal. Isso aconteceu também com os ADIs, que teve um concurso para 590 ADIs da cidade do Recife,
E sabe quantos chamaram para trabalhar na creche? 30 apenas. E esses 30, vereador Maguari, estão trabalhando sem vale transporte, sem ticket de refeição, e a perspectiva de receber salário só no final de outubro. Porque disse que houve um problema técnico na folha. Mas eu volto à tribuna, estou inscrito no grande expediente, mas quero dizer que a cidade do Recife está esquecida pelo prefeito Geraldo Júlio e aqueles que são secretários da cidade do Recife, que parece que não desenvolvem o trabalho correto para a população e o povo do Recife da área mais necessitada, que são os pobres. Obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Eurico Freire. Vereador Eurico Freire. Vereador Jurandir Liberal. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, hoje, vereador Marco Aurélio, dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vereador, inclusive, vereador Almir Fernando, que é muito preocupado com essa questão de homenagem dos dias, hoje é o Dia da Pessoa com Deficiência. Aí eu queria chamar a atenção, porque a ONU afirma que as deficiências não devem ser limitadoras da qualidade de vida e do acesso aos serviços públicos, ao lazer, ao direito de ir e vir, ao trabalho e a uma vida plena. Diante dessas questões, nós que fazemos o poder público, seja o legislativo ou do executivo, temos a obrigação de garantir essa inclusão e fornecer as condições adequadas. Do ponto de vista, sobretudo para garantir a autonomia das pessoas com deficiência. No dia 6 de julho desse ano, foi sancionado pelo governo federal o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei Brasileira de Inclusão. Na realidade, isso é um atestado de cidadania, uma forma de remover as barreiras da nossa sociedade. Na realidade, vereador Maguari, nós comemoramos a sanção dessa lei. Porém, temos muito que avançar. Por exemplo, pensar na inserção das pessoas, você tem que ver alguns aspectos fundamentais. E são 4 eixos que a gente discute. Primeiro, o eixo educação. É garantir a frequência das crianças e adolescentes com deficiência nas escolas, através de transporte público adequados, salas de aulas adaptadas, cadeiras diferenciadas, rampas de acesso e livros em braille. Um outro eixo é o eixo da saúde, através do fortalecimento da rede de cuidados à pessoa com deficiência, com o programa do governo federal que busca ampliar o acesso e qualificar o atendimento a essas pessoas. Um outro eixo é da inclusão social, através de incentivo à inserção no mercado de trabalho, além de garantir projetos sociais como Minha Casa Minha Vida, adaptáveis para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Inclusive, recentemente o vereador Romerinho propôs que essas casas que fossem doadas, principalmente o térreo, seria indicado para as pessoas com deficiência. Não é verdade, mano? Um outro aspecto que a gente discute é o problema da acessibilidade. Eu tenho discutido na Comissão de Meio Ambiente e Transporte dessa casa
alguns aspectos relativos à acessibilidade. E uma das coisas que eu tenho anotado e discutido é sobre o problema das calçadas na cidade do Recife. Se um deficiente tentar sair de casa, ele vai, no mínimo, ser atropelado porque ele vai utilizar a via, porque as calçadas do Recife, elas não oferecem as mínimas condições para as pessoas, até as pessoas normais que têm problema de deficiência, imagina os deficientes. E aí o que eu queria destacar é que em 2003 foi sancionada uma lei aqui nessa casa, a Lei 16.890, que responsabiliza o dono do imóvel pela preservação e garantia de uma calçada em boas condições. O que é que ocorre? O executivo não fiscaliza, não orienta, não acompanha. Nós destacamos esse ano vários problemas relacionados às calçadas, já trouxemos esse problema aqui para casa. Só para o centro expandido da cidade do Recife, precisaria de 170 milhões, foi o que foi apresentado pela própria prefeitura. O prefeito Geraldo Júlio, só para encerrar, presidente, o prefeito Geraldo Júlio anunciou com muita propaganda que era alocar 20 milhões para resolver os problemas das calçadas no centro. E o que a gente assiste, eu peço só ao senhor presidente, para destacar exatamente a irresponsabilidade do prefeito da cidade do Recife com os problemas das calçadas, sobretudo as calçadas da nossa cidade, seja fiscalizando, seja cumprindo a obrigação do município. Convido o vereador Felipe Francismar. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, venho à tribuna nessa tarde para falar que estive junto com o prefeito Geraldo Júlio, no sábado, inaugurando mais uma obra de barreira na cidade do Recife. A Prefeitura do Recife tem noção dos graves problemas estruturais que a cidade possui, mas a cada dia que se passa, com a organização, vai tentando melhorar a nossa cidade, melhorar a cidade que a gente vive, cidade que a gente habita. Com essa barreira, vereador Eurico, mais de 20 famílias no inverno terão a tranquilidade de dormir, tranquilidade de saber que seus filhos estão em segurança, de saber que sua família está segura. Porém, sabemos que tem muita coisa a ser feita, muito trabalho pela frente. Geraldo pegou o Recife com algumas gestões que não olharam muito para essa questão, mas a gente entende que a Prefeitura está trabalhando, está lutando e está querendo que as coisas no Recife melhorem e que a população viva com mais conforto e mais segurança. Também, andando pelo bairro da Macaxeira, na região, a gente vê que o PSB vem fazendo e vem trabalhando para a melhoria do povo daquela região também, do Recife inteiro, mas eu que milito, faço política na região de Casa Amarela, na Macaxeira, a gente vê que o PSB está presente em diversas obras, vereador Marco Aurélio. A gente vê o Parque da Macaxeira, onde as pessoas agora têm um espaço decente e digno para levar seus filhos, para passear, para ler, para sentir a cidade, para ter segurança na cidade que a gente vive, para ser feliz na cidade que a gente vive. A gente vê mais à frente também obras na área da saúde, como a Alpinha do Corre de Genipapo. Então eu sinto e vejo que a região de Casa Amarela, o bairro da Macaxeira, está sendo bem assistido pela Prefeitura, que a Prefeitura vem fazendo um trabalho decente, digno, e buscando a cada dia mais olhar e sentir os problemas da população, para que a gente, ao longo do tempo e ao longo da nossa gestão, possa sair dela com o sentimento de dever cumprido. Era isso, senhor presidente. Convido a vereadora Isabela de Roldão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Inicialmente eu gostaria de saudar as crianças, os alunos da escola Luiz Lua Gonzaga. Mais na frente a gente vai falar a respeito
dos requerimentos que estão sendo apresentados na tarde de hoje. Mas, na verdade, nós vimos nesta tarde, no pequeno expediente, para tratar a respeito, como o vereador Jurandir já falou, do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E aqui a gente vem analisar a nossa cidade sob o aspecto da pessoa com deficiência, para compreender a acessibilidade ou não a esta cidade. A gente retrata aqui algumas questões muito sérias que já foi alvo de denúncia recentemente. Por exemplo, o acesso ao transporte público. A quantidade de ônibus com os elevadores quebrados é impressionante. As pessoas portadoras de alguma deficiência física ou parcial ou total dificilmente conseguem acessar o nosso transporte público, dificilmente conseguem utilizar um ônibus, por exemplo. Mesmo os que têm a plaquinha acessível, ainda assim os elevadores estão quebrados, ou então já aconteceu o ápice da pessoa não saber acionar a escada. E aí a pessoa ficar impedida de se deslocar. São questões muito graves, muito sérias. Aqui o vereador Jurandir tratou a respeito das nossas calçadas, a dificuldade de locomoção nas calçadas. A gente retrata também, por exemplo, já parabenizando o Diário de Pernambuco por uma reportagem que eles estão fazendo, uma série de reportagens a respeito da cultura limitada. Ou seja, vereador Osmar, as pessoas com algum tipo de deficiência não têm acesso aos equipamentos culturais. E eu ainda vou mais grave ainda. Museus novos, recém-inaugurados na cidade do Recife, não são acessíveis. Pasmem, o Cais do Sertão, o Passo do Frevo e a Estação Central Capiba não são acessíveis, vereador Eurico Freire. Imagine como é que se pensa num equipamento novo, inaugurado recentemente, sem acessibilidade. É um absurdo. É olhar realmente sob a ótica unitária de quem tem condições de se locomover e de acessar os equipamentos, sem enxergar os quase 25% da população que tem algum tipo de deficiência e que são impedidos de utilizar esses equipamentos. Nós já tratamos aqui, já trouxemos aqui algumas questões, alguns projetos de lei acerca da acessibilidade. Como, por exemplo, tem uma campanha muito bonita que já existe há algum tempo, a gente já recebeu visita, inclusive recentemente eu fui presenteada com uma camisa, legenda para quem não ouve. Seu presidente, Vossa Excelência podia pedir. Seu presidente, está alto o tom, obrigada. A gente foi presenteado recentemente com uma camiseta da campanha, legenda para quem não ouve, mas se emociona. Você imagine o acesso a teatro, o acesso a cinema da pessoa com deficiência auditiva ou da pessoa com deficiência visual. A tradução simultânea em Libra é uma coisa que esta casa, por exemplo, deixa a desejar. Quando a gente diz que a casa é do povo, a gente sabe, infelizmente, que o povo não tem acesso aqui. Nenhum cadeirante teria condições de assistir à nossa sessão, por exemplo, porque não teria acesso às galerias. Nenhum deficiente auditivo teria condições de vir à sessão, porque a gente aqui não tem uma tradutora de Libras fazendo essa tradução para que o surdo tivesse acesso e compreendesse o que está sendo discutido. E aí vão várias questões que ficam a desejar e que a gente precisaria efetivamente evoluir. Inclusive, um dos primeiros projetos de lei que nós apresentamos nesta casa, no intuito de pressionar o governo, foi o projeto das escolas bilíngues, para que os surdos tivessem acesso a uma educação, a uma sala de aula em separado, com muito mais estímulos visuais, com uma professora que dominasse a Libra, para que pudesse respeitar a língua-mãe dessas pessoas, que é a Libra e não o português. O português é a segunda língua para eles, mas a primeira é a Libra. E aí, vereador Eurico Freire, eu gostaria também de deixar aqui claro, já o registro de uma denúncia que nós recebemos no final da semana passada, de um grupo de mães, inclusive a gente está com reunião esta semana, um grupo de mães que tem filhos portadores de algum tipo de deficiência, estão sem poder levar seus filhos para a escola, porque as escolas da rede municipal, algumas escolas da rede municipal não estão recebendo as crianças com algum tipo de deficiência, não estão tendo atendimento nem educação. Isso é um absurdo. Como nós estamos na semana
para finalizar, senhor presidente, nós estamos na semana da pessoa com deficiência, que aqui fica o nosso registro de protesto. A gente vai estar apurando melhor essa situação, para voltar aqui nesta tribuna, para compartilhar com Vossas Excelências e divulgar do absurdo que está acontecendo na cidade do Recife, que é o total abandono às pessoas com deficiência. Obrigada. Obrigado, vereadora. O próximo vereador inscrito, vereador Eurico Freire, em permuta com Alfredo Santana. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham, das galerias, imprensa. Eu venho na tarde de hoje prestar uma homenagem aos 100 anos, vereador Airton Luna, que está sendo comemorado, inclusive, hoje com uma solene na Assembleia Legislativa das Editoras Paulinas. O que é importante nós destacarmos desses 100 anos das Editoras Paulinas, inicialmente é a origem, o momento em que o seu fundador, o padre Tiago Alberione, um italiano, teve a iniciativa de fundar essa editora, que foi no ano de 1914, um ano de extrema crise. Nós estamos falando do início da Primeira Guerra Mundial. Temos ultimamente ouvido falar e sendo propagado com muita força nos meios de comunicação e reverberado nas conversas mais diversas, na mesa de bar, no campo, nas esquinas, que nós vivemos um momento de crise. De certo, ainda não é, vereadora Isabela, um momento extremo, como era o caso do ano de 1914, quando o padre Alberione teve essa iniciativa. Mas esta iniciativa, que hoje está comemorando os seus 100 anos, deve servir para nós como uma provocação, como um exemplo, como um convite, para no momento de crise em que vivemos, outras iniciativas semelhantes sejam tomadas. Muito mais do que identificar a crise, se assustar com a crise, propagar a crise, nós temos como legisladores, temos como cidadãos, o convite a pensarmos em alternativas, a fazermos proposições, e sem dúvida nenhuma, essas irmãs paulinas têm feito isso e colocado um instrumento de comunicação para todo mundo. Vale ressaltar que o Brasil foi o primeiro país que teve a honra, que teve o prestígio de receber uma missão, depois da Itália, uma missão das Editoras Paulinas. E iniciou-se esse trabalho num período muito conflituoso, que perdura até os dias de hoje. Para comemorar esses 100 anos, foi marcado, na verdade, já está marcado no dia 25 de outubro, a partir das 15 horas, um grande encontro, um encontro que contará com presenças nacionais e locais, pessoas que dedicam sua vida à evangelização, padres e freiras, são cantores, e leigos são cantores, que será no estádio do Arruda. Aqui a nossa saudação a todos os tricolores, ao seu presidente, porque vai abrigar um momento muito especial. Conta-se lá com em torno de 60 mil pessoas, esse é o propósito, e aqueles e aquelas que possam se fazer presentes, que possam divulgar, porque lá será propagada a palavra de Deus, será propagada uma mensagem de esperança. Tivemos recentemente, que toca particularmente ao nosso Partido Verde, uma encíclica do nosso Papa, o Papa Francisco, que tem surpreendido. Ontem e hoje os jornais noticiam a visita do padre a Cuba, essa aproximação que está sendo proporcionada, uma aproximação que era esperada há tanto tempo, e está o Papa, a Igreja Católica,
dando a sua contribuição. E a encíclica, vereador Osmar Ricardo, é Casa Comum. O Papa chamando a atenção de todo mundo para que nós precisamos cuidar da nossa casa comum, cuidar do nosso meio ambiente. Nós aqui, presença considerável de crianças, jovens, mas a cada nós adultos também, precisamos propagar a importância de não jogarmos lixo no chão que vai para o canal, que vai para o rio, que vai sujar e entupir as galerias, que vai provocar alagamentos. Então, o Papa toca em um ponto que interessa, sem dúvida nenhuma, a toda a classe política, mas eu não poderia dizer que o Partido Verde tem como sua bandeira principal e por isso também faz o registro e agradece e, por fim, quer registrar o seu prestígio às editoras paulinas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano. Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ocupo a tribuna nesta tarde para tratar de um assunto que vem sendo discutido na cidade do Recife, que é referente a um material que vem sendo implantado pela Inlurb nas vias da cidade do Recife. E eu entrei com um projeto de lei nesta casa e até peço aos pares para que amanhã a gente possa aprovar esse projeto, que refere sobre a responsabilidade das empresas que aplicam o asfalto na cidade do Recife. Vem sendo muito questionado a qualidade do material, a aderência, o tempo, a responsabilidade da empresa que implanta o asfalto na cidade do Recife, e essa discussão a gente vai trazer para aqui amanhã. E o projeto ele é importante para a cidade porque chama as empresas para a responsabilidade do que está aplicando em nossa cidade. Atualmente vem sendo implantado na cidade um material ensacado, um asfalto que vem ensacado, e esse asfalto ele não tem a qualidade necessária e aprovada através do laboratório para nossa cidade. Inclusive, ele nem sequer passou no teste de laboratório da Inlurb para ser implantado na cidade. Está sendo implantado. E a gente vai discutir quem é o responsável, que autorizou o material ser implantado na cidade sem ter a devida qualidade técnica para atender às necessidades do povo da cidade do Recife. O nosso projeto, ele chama a responsabilidade de quem fabrica, de quem implanta, de quem paga, com dinheiro público o material. E amanhã nós vamos discutir essa questão desse projeto. Ele é importante porque ele vai discutir a questão das empresas que colocam. Nós temos o CBUQ, que é o material apropriado, tem o PMF, que é o material totalmente passado por teste de laboratório. E esse material ensacado que está sendo colocado em nossa cidade, ele não tem aderência, ele não tem a questão de aprovação de laboratório, e eu também, toda a nossa cidade, inclusive os vereadores, a gente tem que saber se o prefeito Geraldo Júlio tem conhecimento ou não dessa questão desse material que está sendo implantado em nossa cidade sem a devida qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimos vereadores, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, vim na tribuna também para tratar
sobre o Dia Nacional da Luta em Defesa dos Deficientes Físicos. Acho que é um momento assim, muito importante e gostaria também de dizer que a esta casa que no próximo dia 29, a pedido da Central Única dos Trabalhadores, nós vamos estar tendo uma reunião pública aqui, vereadora Isabela, tratando desse tema. É um tema assim, muito importante, a questão que se discute aqui, a questão da acessibilidade, a questão de realmente você ter uma cidade para todos os cidadãos. Nós, infelizmente, aqui no nosso município não é assim, foi bem falado pela vereadora que nos antecedeu, mas infelizmente, praticamente não é assim em todo o nosso país. Infelizmente, a gente trata daqui da cidade do Recife, mas a nossa cidade, as nossas cidades, elas não vêm sendo preparadas para as pessoas que realmente têm alguma dificuldade de locomoção. A nossa sociedade não está preparada para atender essas pessoas, e isso é muito ruim, porque são cidadãos brasileiros, são cidadãos pernambucanos, são cidadãos recifenses, e infelizmente a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado não está preparado. Na realidade, a preocupação da sociedade não tem sido isso. Nossa sociedade, vereador Eurico, não é uma sociedade inclusiva. Infelizmente, ela não inclui. E você sabe que a gente está falando de pessoas que se superam, lutando para ter uma vida normal, dentro de toda a normalidade anacrônica que essa sociedade traz. Uma sociedade que não inclui, que deixam eles à margem dela, que não pensa construir para todos, mas pensa construir para alguns. E muitas vezes nós nos envolvemos nisso, nós nos deixamos nos envolver e não olhamos a sociedade como um todo, e a gente sabe que existem muitos lutadores, valentes guerreiros, que estão no dia a dia buscando sobreviver e têm direitos, e esses direitos são negados pela nossa sociedade, por nós como um todo. Então é importante que a gente possa estar homenageando nesse Dia Nacional a essas pessoas valorosas, pessoas que têm algumas dificuldades no sentido de serem realmente especial nesse fato de realmente terem algumas impossibilidades de enfrentar o dia a dia da sociedade como ela está posta hoje. Você chega em alguns países e você sabe que ali eles estão preparados para todos os cidadãos. Você chega aqui no Recife e você vê, e foi falado aqui, a dificuldade nas calçadas, mas é nos órgãos públicos, aqui na própria Câmara Municipal, em vários setores da sociedade, ela não está preparada para atender e para tratar a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência. E isso é muito grave, mas nós vamos estar fazendo esse debate aqui, a pedido da Central Única dos Trabalhadores, no dia 29, pela manhã, aqui nesta casa, vamos estar fazendo esse debate no plenarinho desta casa, que é um desafio. A gente sabe disso, mas é importante que as pessoas possam estar debatendo e a consciência seja construída, para que todos saibam entender e compreender que todo cidadão e toda cidadã tem direito de ter não apenas a forma de se locomover, mas de se comunicar, de participar da sociedade. Então, está de parabéns todos aqueles heróis, eu posso dizer, companheiros e companheiras, que lutam por uma sociedade melhor e lutam para sobreviver com dignidade numa sociedade que infelizmente não inclui eles. Uma sociedade que não inclui as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência física ou visual ou auditiva. Então fica aqui o nosso registro e o convite a todos para participar dessa reunião pública que acontecerá no dia 29 deste mês em curso, aqui no plenarinho desta casa, a pedido da Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, vereador. Encerro o pequeno expediente, ficando os 3 vereadores inscritos ex-ofício para amanhã. Peço ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do prolongamento.
Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 5247/2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 5272 de 2015, de autoria da vereadora Marília Reis. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria de discutir esse requerimento. Posso discutir daqui, não? Não, tem que usar a tribuna. Senhor presidente, também gostaria de discutir esse requerimento. Não. Também? Bem, eu serei bastante breve. É mais para pedir até mesmo a compreensão da vereadora Marília Reis, de que eu não me sinto aqui em condições alguma de dar um voto nem favorável nem contrário a esse desagravo, na medida em que eu não tenho domínio dos fatos. Eu sei que houve algum tipo de desentendimento entre o professor Michel Zaidan e o governador, Paulo Câmara, que resultou num processo judicial. Esse processo judicial ele terá seu curso, até mesmo para a verificação da responsabilidade quanto ao que é alegado pelo autor, que é o governador. Inclusive, esse tipo de processo judicial, ele impõe ônus para quem processa alguém sem as devidas bases para tal. Então, como trata-se de uma matéria judicializada, eu não acredito que essa casa tenha condições de fazer um voto nem no sentido nem outro. Então eu peço até um apelo à vereadora Marília Reis para que ela possa retirar essa matéria e aguardar o desfecho do processo. Se houver um julgamento e a justiça ela indicar nesse sentido que houve algum tipo de comportamento reprovável, e daí a gente tendo inclusive domínio dos fatos, a gente pode se manifestar. Mas ante ao princípio do contraditório, que é um princípio que a gente aprende nas escolas do direito no primeiro semestre, eu estou impedido de fazer aqui um julgamento acerca de uma moção de desagravo ou não ao professor Michel Zaidan, de quem eu sou colega na Universidade Federal de Pernambuco, de quem eu tenho um convívio já há bastante tempo. Não acredito que esta forma da gente se pronunciar acerca de algo que pode ter uma conotação política, no sentido de se posicionar politicamente, eu não acredito que seja a forma que a gente deveria conduzir o processo nessa casa. Muito obrigado. Vereador. A discussão... Desculpe, senhor. Desculpe, pela ordem, senhor presidente, eu deixei o líder no aparte. Desculpe. Vereador, na verdade eu vim esta parte, acho bastante sensata as colocações de Vossa Excelência. Estamos tratando aqui de algo que nos parece ainda em litígio, mas eu vou além. Não cabe aqui um pré-julgamento, eu concordo com Vossa Excelência por parte de ninguém, mas nós que conhecemos a figura do governador Paulo Câmara, alguém que sempre se conduz de forma muito democrática, muito serena, muito responsável, tem sido um gestor público ao longo de sua história, de sua carreira, e uma liderança política importante de Pernambuco, que sempre fez questão de se conduzir com muito respeito, sobretudo com respeito às tradições democráticas do nosso Estado. Não vejo no teor desse requerimento, depois eu vou escutar com atenção a vereadora Marília Reis, mas não posso perceber, pelo que estou lendo aqui, de que haja, na verdade, motivos para que essa casa possa se debruçar, e já se debruçar, manifestando um juízo de valor em relação ao que declara ser uma perseguição política por parte do governador, do seu governo. Não concordo com o que está expresso no requerimento da vereadora, e de antemão, independente de que a vereadora possa ou não retirar o requerimento de votação e discussão, como foi feito o pedido por Vossa Excelência aí,
eu já manifesto de pronto o meu voto contrário a esse requerimento. Obrigado. Eu agradeço. Antes de deixar a tribuna, eu pediria informações da vereadora Marília Reis, inclusive porque, já que qual o sentido de perseguição judicial? É o judiciário está perseguindo o professor ou é a ação judicial que foi... então, eu acredito que eu não tenho elementos suficientes para fazer um juízo, nem no sentido, nem outra, nesses termos. Muito obrigado. Vereadora Marília Reis. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu acredito, professor André Regis, que aqui suas palavras foram do excelente professor que Vossa Excelência que a gente precisa, sim, debater, discutir esse tema, até mesmo para expor a nossa intenção em colocar esse desagravo ao professor Michel Zaidan. Concordo com Vossa Excelência, como Vossa Excelência mesmo disse em relação ao contraditório que nós aprendemos no primeiro semestre de Direito. Tive a oportunidade de estudar no mesmo curso, na mesma faculdade que Vossa Excelência estudou e ensina, e sei perfeitamente disso. Mas aqui a gente também vive a separação dos poderes. Então nós não estamos aqui fazendo nenhum juízo de julgamento em relação ao judiciário, de forma alguma. Aqui nós estamos tomando uma posição política. Aqui a gente não tem a intenção de chegar e dizer se o professor Michel Zaidan é culpado ou é inocente ou qualquer coisa, qualquer juízo de valor em relação à decisão judicial que vai ser tomada. Nós aqui estamos fazendo uma crítica política e que o nosso mandato permite que seja feito, representando o povo do Recife, em relação a essas condutas que, na minha opinião, e que a gente vem colocando já há mais de um ano, condutas que são típicas dos que se dizem arautos da nova política. Uma nova política que, ao contrário do que o líder do governo vinha dizendo, uma nova política que não é feita por líderes de verdade, é feita por pessoas inventadas. Aqui, vereador Gilberto Alves, ninguém conhece o governador Paulo Câmara. Sinceramente, eu, que sou do Partido Socialista Brasileiro há mais de 10 anos, não sei, não conheço essa pessoa. Se ele é uma pessoa boa ou uma pessoa democrata, desconheço. Não é obrigação do povo do Recife saber também. O que a gente sabe é que a partir do momento em que se vive num Estado e que um cientista político escreve artigos e emite críticas em relação à conduta A ou B de certas lideranças políticas, e essa liderança se torna insatisfeita e processa esse cientista político, a gente está vivendo simplesmente um caos da falta da política. E que foi isso que aconteceu quando nós erramos em apoiar o então candidato a prefeito, Geraldo Júlio. Nós erramos. Porque não se inventa uma liderança do dia para a noite. Para ser prefeito do Recife, não basta simplesmente ser um técnico que passou num concurso público e que carimbava papel. Para ser prefeito do Recife, precisava realmente ser uma liderança política. E isso eu tentei me redimir ao não votar no governador Paulo Câmara. Eu acredito que nós não teríamos o direito de fazer isso com o povo de Pernambuco. E ele foi eleito em circunstâncias que, se você rodar uma pesquisa hoje no estado de Pernambuco, eu acredito que muita gente sequer vai saber o nome do governador. Quanto mais saber se ele é democrata ou a favor da liberdade de expressão. Eu mesma não sei. O que eu observo é que a gente tem que dar liberdade aos cientistas políticos que são feito Vossa Excelência, vereador André Regis, cientistas políticos estudiosos e que estão emitindo uma opinião sobre a situação atípica em que vivemos no nosso Estado. E é por isso que aqui, como um movimento político,
eu propus que esse requerimento fosse votado para que a gente deixasse tanto cientistas políticos, quanto militantes, quanto cidadãos normais se manifestarem sua opinião, sem que fossem alvo de processos ou de qualquer retaliação judicial. Eu digo que é perseguição política, sim, porque eu mesma, no papel de vereadora e no papel de militante política, fui perseguida ao discordar da nova política pregada pelo PSB, partido que ajudei a construir, partido que testemunhei Miguel Arraes construindo e dedicando seus últimos anos de vida e que hoje se tornou num partido que tende a ser apêndice do PSDB, partido de Vossa Excelência. Tende a virar, como já virou, à direita, algo que nunca deveria ter sido pensado por aqueles que viveram tantas dificuldades e tanta perseguição dessa direita que hoje vem mostrando a cara no estado de Pernambuco. Foi isso que o PSB se tornou. Eu mesma sofri uma perseguição por parte tanto dos líderes, uma perseguição velada, mas que foi seguida como exemplo pelos seus próprios militantes e terminou sendo algo que virou uma bola de neve e que perdeu o controle e que os próprios líderes perderam o controle. Então nós temos sim que condenar essa prática. Eu acredito aqui, como representantes do povo do Recife, nós temos a obrigação de velar pela liberdade de expressão e para que cientistas, para que militantes, para que jornalistas possam e devam emitir sua opinião para que a gente possa mudar a realidade que a gente vive. Mas eu escuto o nosso colega vereador líder da oposição, Jurandir Liberal. Vereadora Marília, a semana passada nós fomos à tribuna exatamente do Pequeno Expediente para criticar exatamente essa ação que houve contra o professor Michel Zaidan. Nós registramos aí no Pequeno Expediente e que Vossa Excelência está transformando num requerimento. Primeiro eu queria elogiar a atitude de Vossa Excelência, até porque fica muito... é um cientista político, daqui a pouco é um vereador, daqui a pouco é um... E vai terminar... Se essa moda pega, então ninguém vai poder falar do governo. Inclusive, o Michel Zaidan, ele vem fazendo crítica até a Eduardo Campos, quando era vivo, mas Eduardo Campos não tomou essa medida. Quem está tomando é Paulo Câmara. Ele está tomando, talvez, até como vingança, como ele é sucessor de Eduardo Campos, ele deve estar se vingando pelo finado. Até porque eu não entendo essa atitude dele. Recentemente eu estava no interior e uma pessoa, até brincando, perguntou: esse governador é governador de mesmo? No interior usa essa expressão, se é de verdade. Até porque as pessoas não conheciam. E, nesse momento, o Michel Zaidan, ele foi convocado para se apresentar ao juízo e não diz o que é o motivo. Até porque algumas matérias que ele escreveu através de blogs e fez esse comentário relativo à administração. Eu acho que ninguém é obrigado a concordar plenamente com a administração do governador, nem do prefeito. Eu acho que no regime democrático isso é permitido. Portanto, não caberia uma ação por a pessoa estar fazendo uma crítica ao governo. Esse é o sentido. Portanto, é esse requerimento que Vossa Excelência está colocando. É um requerimento que está dentro da lógica. E se a gente quiser votar contra, significa que está num apoiamento ao governador às cegas, que não sabe a justiça. Eu estou querendo fazer justiça com Michel Zaidan, no momento que eu não aceito que essa crítica seja feita, que ele vá a juízo para esclarecer um posicionamento político que ele teve. E aí quero lembrar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência também já destacou, quando Vossa Excelência fez crítica também, Vossa Excelência foi violentamente acusada pelo próprio PSB, por pessoas do PSB, querendo desqualificar a sua fala. Então eu me recordo muito bem e fui solidário a Vossa Excelência naquela ocasião. Da mesma forma que estou sendo solidário a Michel Zaidan, aprovando esse requerimento. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador Jurandir Liberal. Incorporo a parte de Vossa Excelência. E queria ressaltar aqui também a grande falta de democracia que a gente vive aqui na Câmara, liderada pela bancada de governo. O vereador Gilberto Alves, às vezes que vem nos rebater nossas críticas aqui na tribuna, sempre defende a honra
e a honra pessoal, tanto do prefeito quanto do governador. Aqui jamais eu subi essa tribuna para desfazer da honra de pessoa A ou de pessoa B, de líder A ou de líder B, quanto mais de quem não é líder, de quem está ocupando o posto. De forma alguma. Aqui a gente está criticando atitudes políticas, que eles tomam essas atitudes políticas, mesmo sem saber que são atitudes políticas. E também queria ressaltar aqui que eu sei que a bancada de governo vai pedir que esse requerimento seja retirado de pauta. E é uma prática que eu nunca vi acontecer nessa casa. A vereadora Isabela de Roldão mesmo já tentou fazer audiências públicas e requereu aqui essa casa e teve requerimentos tirados de pauta. Isso é um absurdo. Então vamos deixar que votem e caso seja negado, que o plenário seja soberano. Agora que deixe que nosso requerimento seja votado e que essa vontade seja expressa por meio do nosso mandato popular. Muito obrigada. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista a esse requerimento. Vossa Excelência quer pedir vista? Pedir vista do requerimento da vereadora Maria Reis. Concedido. Discussão única do requerimento 5295/2015, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5299/2015, de autoria do vereador Romildo Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5319/2015, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental, senhor presidente. Chamada regimental. Registraram a presença aqui no nosso painel, presidente, 34 vereadoras e vereadores, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 5228, 5229, 5230, 5233, 5234, 5235, 5236, 5239, 5240, 5243, 5244/2015, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5237, 5238, 5241, 5242/2015, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5245 e o 5250/2015, os dois de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5246, 5248, 5249/2015, os três de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5251, 5252, 5256, 5266 de 2015, todos de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5253, 5254, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265 de 2015, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5275, 5276, 5277 de 2015, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão.
Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5273, 5274, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293 de 2015, todos de autoria da vereadora Michelle Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5292 de 2015, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5297 de 2015, de autoria do vereador Marcos de Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5298 de 2015, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5300 de 2015, de autoria do vereador Romildo Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5316, 5317, 5318 de 2015, todos de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Vossa Excelência quer discutir? Aqui, mas vou discutir. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa. Eu venho aqui nesta tarde discutir os 3 requerimentos de nossa autoria, que na verdade eu gostaria de compartilhar a autoria com os alunos da escola Luiz Lua Gonzaga, que são alunos da professora Simone, são do 5º ano e que estão desenvolvendo um projeto na escola a respeito do bairro onde eles vivem, da comunidade onde eles vivem, lá na Bomba do Emetério. E, na verdade, a professora Simone desenvolveu junto com eles um olhar crítico sobre o local que eles vivem, quais as necessidades de melhoria, quais as dificuldades encontradas, as belezas existentes na localidade. E eles começaram, então, a pensar e refletir sobre o bairro e começaram a se dar conta das necessidades, algumas muito gritantes, mais urgentes, e, a partir daí, resolveram, então, me convidar para ir à escola. E fizemos, então, uma roda de conversas, vereadora Michelle, para tratar, primeiro querendo conhecer e entender como é o trabalho do Legislativo, como é que poderia proceder com esses requerimentos. Fizeram um abaixo-assinado, fizeram as questões todas, e a gente, então, teve um momento lá de conversa e de interação e de troca a respeito das necessidades. E a necessidade mais urgente, que está aqui retratada no nosso requerimento 5317, não, desculpe, 5317 não, 5318, que é onde aqui a gente pede à CTTU que analise a viabilidade de colocação de um semáforo. Isso. Colocação de um semáforo na Avenida Bomba do Emetério, em frente à farmácia Nova Jerusalém, porque as crianças que acessam a escola têm a maior dificuldade, não só as crianças, os adultos também que transitam por aquela localidade, vereador Eurico, têm dificuldade em fazer essa travessia, porque é uma travessia de muito movimento de carro. Inclusive hoje eles chegaram um pouco mais cedo da sessão para conhecer aqui o espaço onde são realizadas as reuniões plenárias.
e conversamos um pouco sobre o trabalho do Legislativo, e um deles me contou, então, que uma professora diz que tem que dançar praticamente uma ciranda para conseguir atravessar na avenida, porque não consegue. Então, ela bota um pé para frente e outro para trás, um pé para frente e outro para trás, porque não consegue transitar. E você imagina o risco de circulação de toda essa criançada que vai à escola para fazer esse acesso, para ter esse acesso. Então, era um dos pontos mais urgentes que eles requereram e que fizeram abaixo-assinado para que, então, tentasse sensibilizar o poder público a tomar providências no sentido de dar mais segurança ali ao acesso à escola. E aí o vereador Almir Fernando, que conhece bem a área, sabe da dificuldade e da fragilidade dessa avenida, né, nesse acesso, nessa acessibilidade. E é interessante porque hoje, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, quando a gente aqui discute na tribuna a acessibilidade e enxergar que a cidade é para as pessoas, a prioridade da cidade são as pessoas e não as grandes construções ou os carros de uma forma geral, é exatamente ter esse olhar que essa criançada teve, de enxergar o local que eles vivem e entender que a cidade é para eles, que eles estão inseridos num bairro que é o bairro onde eles moram e que é o bairro deles. Então, se apropriar disso é algo importantíssimo. E aqui eu queria já parabenizar a professora Simone por essa atitude de extrema cidadania, de conscientizar as crianças, de trazê-los para dentro de um espaço público, como é a Casa Zé Mariano, um espaço de acesso às pessoas, para que eles comecem desde cedo sabendo, não adianta ficar sentado na cadeira reclamando o que está errado. A gente precisa fazer alguma coisa, denunciar o que está errado e buscar a devida melhoria. Então eu gostaria já de parabenizar pela atitude e que vai culminar num grande livro aí que eles estão montando e construindo. Mas eu ouço o vereador Almir Fernando. Vereadora, eu queria inicialmente parabenizar a professora, os alunos, por essa iniciativa, por esse seu interesse de trabalhar pela comunidade, de reivindicar, de buscar uma melhor qualidade de vida, não só para eles, para suas famílias, mas também para a comunidade. Parabenizá-la por ter trazido os alunos até a nossa Câmara, até para que eles possam ter conhecimento de como funciona o Poder Legislativo Municipal. É importante que eles possam conhecer e mostrar que não é simples, não é fácil o papel do vereador de reivindicar e ser atendido à necessidade da comunidade. Eu já fiz diversos requerimentos, já levei a própria CTTU até o local, que não é um local fácil, morador do Alza Bonifácio, sempre circulo por ali, passo por ali diariamente, até para evitar a Avenida Norte, que ainda é pior do que a bomba do Emetério. A gente já esteve lá com até o chefe de gabinete da CTTU, Jimmy, ele viu a necessidade. Sei que a senhora também já fez reivindicação, já fez requerimento solicitando um melhor atendimento com relação à mobilidade daquele local. Inclusive fizeram até a sinalização de um lado, mas só pintaram o meio-fio e não colocou a fiscalização mais efetiva do próprio agente da CTTU, né, ali naquele local. Então, há uma necessidade, não só de um semáforo, mas de uma melhor condição para que os alunos possam circular, como toda a comunidade ali. Não sei se o semáforo seria o mais importante, o essencial para aquele local. Mas que há necessidade de fazer e melhorar a qualificação daquela mobilidade, como todo o Recife há. Principalmente na bomba da Emetério, a gente já fez a reivindicação aqui. Inclusive já fiz pronunciamento dessa tribuna, cobrando da CTTU que melhore a condição de mobilidade da bomba da Emetério ali em frente à farmácia Bom Jesus, Nova Jerusalém, e também ali a Igreja Universal. Então a gente está junto com os alunos, junto com as professoras, junto com Vossa Excelência. Estou aqui lhe apoiando também por essa solicitação e venho reiterar essa cobrança da CTTU, que não só melhore com relação àquela mobilidade da mobilidade, mas como do Vasco da Gama, ali do Corre de Euclides, que inclusive a gente já teve com o próprio João Braga no local. Já indicamos um local para que a linha do ônibus, linha do tiro, voltasse lá para Uriel de Holanda, lá no Campo do Café. Então, são algumas questões de mobilidade que, com um pouco de bom senso e querendo fazer, as coisas acontecem. A gente espera, como eu não fui atendido, Vossa Excelência não foi, eu espero que a professora, os alunos da comunidade possam ser atendidos nesse sentido, e quem vai ganhar com isso é a comunidade, até porque há necessidade de melhorar aquela mobilidade que tantas pessoas reclamam e que tanto há necessidade de se fazer ali. Então, parabenizo a professora, os alunos e a vereadora Isabela de Rodão de ter trazido os alunos até essa casa. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu incorporo a vossa parte
e reforço suas palavras, sei do seu esforço, sei do seu trabalho, dos requerimentos que Vossa Excelência apresenta nesta casa. É uma pena que a gente tenha, infelizmente, à frente da cidade do Recife, uma gestão tão insensível à questão das pessoas. Efetivamente, a gestão Geraldo Júlio é uma gestão que precisa acessar e incorporar de que a cidade é para as pessoas. Infelizmente, a sensibilidade ficou do lado de fora daquele prédio e, apesar de todo o esforço desta casa, de fazer requerimento, de apresentar propostas e projetos, de levar secretário em loco, levar técnico em loco, infelizmente, pouco tem adiantado. E é uma pena que a gente fique nessa situação e deixando as pessoas correrem o risco, porque parece que rua é lugar de carro, menos de gente. Rua é lugar de estar correndo risco porque não se pode atravessar. Eu perguntei a eles, inclusive, se ali tinha uma faixa de pedestre para que eles pudessem atravessar na faixa de pedestre. Tem, mas está apagado, ou seja, não tem. Quando a gente apresentou ali a melhoria de toda aquela avenida, a gente apresentou para que houvesse maior acessibilidade, ainda assim a fiscalização não acontece, vereador Eurico. E aí fica difícil, e as crianças que vão para a escola todos os dias, vão para a escola correndo o risco, infelizmente, de que algo pior aconteça. Mas eu ouço o vereador Eurico Freire. Vereadora Isabela de Roldão, venho à parte parabenizar Vossa Excelência. Acredito que esse modelo de aproximação com a comunidade, aqui a professora Simone e os alunos que a acompanham, é um modelo a ser seguido por nós que fazemos essa casa. A mobilização social continua sendo um grande instrumento de conquista. Na medida que essa iniciativa se dá na tarde de hoje, acredito que isso possa servir de modelo para outras professoras, outras escolas, porque de certo que os requerimentos aqui aprovados, o vereador Almir Fernando já citou alguns, Vossa Excelência também, cumpre um papel, é um instrumento legislativo, mas ganham força na medida em que a população vem à casa legislativa, em que as escolas vêm à casa legislativa, para reforçar a necessidade dessa prestação de serviço público tão essencial às nossas comunidades, ao nosso Recife. Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns aos alunos, às alunas e à professora. Obrigada, vereador Eurico. Incorporo a sua parte e realmente é isso. Enquanto não houver o envolvimento das pessoas que aqui residem, infelizmente a gente vai demorar mais alguns anos para conseguir ver sair do papel requerimentos importantes que são discutidos e debatidos nesta casa. Então fica aqui o meu apelo à CTTU, para que reavalie, que volte a visitação do local, ligue para o vereador Almir Fernando, que também já apresentou o requerimento semelhante, que vá lá em loco verificar a segurança das pessoas para acessarem aquela escola, tanto das crianças, quanto dos idosos, quanto da população de uma forma geral. Mas eu gostaria aqui de parabenizar mais uma vez, Simone, pela iniciativa. Eu digo que é um projeto, acima de tudo, de cidadania. Não é só de educação, mas é acima de tudo de cidadania, de você poder discutir com as crianças que estão aqui, crianças de 9 a 11 anos, quando você pode discutir com elas a importância da participação política na mudança da nossa sociedade, na mudança da nossa cidade, na contribuição para uma cidade que seja para as pessoas. E não, infelizmente, o modelo de cidade que se apresenta hoje, nessa atual gestão, que é uma cidade exclusivamente para os prédios e para os carros. A cidade das pessoas, infelizmente, ainda está no papel. Não saiu dele porque a gestão não teve coragem suficiente de enfrentar essa realidade e fazer uma reavaliação ousada de enxergar a cidade para as pessoas. E aí, a partir do momento que você não enxerga uma cidade para as pessoas, infelizmente, a gente tem, como foi falado por mim no Pequeno Expediente, uma cidade onde equipamentos culturais novos são inacessíveis. Você tem museus novos, os 3 últimos museus inaugurados na cidade do Recife, inacessíveis. Isso é de uma barbaridade e de uma prova de que a gestão é, de fato, insensível
a necessidade das pessoas da nossa cidade. Mas aqui fica o nosso registro, parabenizando a professora Simone, das crianças do 5º ano da escola Luiz Lua Gonzaga. E eu gostaria aqui de registrar, para ficar registrado nos anais desta casa, as crianças aqui presentes: João Isaac Gomes da Silva, Liciene Ferreira da Silva, Kleber Sena, Camila Sena, Beatriz Ramos da Silva, Jonatas Felipe, Maíra Souza, Thaísa Vitória Rocha, Rayane Gomes, Fábio da Silva, Ingrid Silva, Danilo Costa Melo, Luiz Eduardo Magalhães e Andréa da Silva. E tem também a representação de Michele, que é mãe e que representa aqui também a comunidade. Então, meus parabéns, que a gente possa continuar mobilizando a nossa cidade para propor requerimentos, propor alterações, vir à Casa Zé Mariano, acessar os equipamentos que são públicos. Isso aqui é a casa do povo, é a casa das pessoas, é a nossa casa. Que a gente possa voltar quantas vezes achar necessário para propor alterações e cobrar efetivamente mudança. A proposta foi feita, o requerimento está sendo aprovado, discutido e será aprovado nesta casa. Mas fica agora nas mãos das pessoas que ali residem fazer a cobrança à Prefeitura da cidade do Recife, para ver se sensibiliza essa gestão de que a cidade não é para carros e para grandes construções, a cidade é principalmente para as pessoas. Então, muito obrigada e boa tarde a todas e todos. Em discussão, votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos pareceres 38 de 2014 e o 79 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de resolução de número 16 de 2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 760 de 2013, 980 de 2013 e 2017 de 2013, respectivamente das comissões de Finanças e Orçamento, de Segurança Pública, de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 259 de 2013, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 404 e 428 de 2015, respectivamente da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Transporte, Trânsito e da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do substitutivo das referidas comissões aos projetos de lei de número 154 de 2015, de autoria da vereadora Isabela de Rodão, e 155 de 2015, de autoria do vereador Aerto Luna. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas. Pedido de vista. Aceito. Pela mesa. Discussão única 3/5 dos pareceres 421 e 422 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 26 de 2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. E tem outro, senhor presidente. Em discussão. Votação. Presidente. Retirado de pauta. Senhor presidente, tem outro projeto aqui, tem 3/5 também, que vai ser retirado de pauta. Então passo então a discussão única do parecer 408. Questão de ordem, desculpe, só para eu compreender. Tirou de pauta qual? Qual foi o projeto de voto qualificado de 3/5. Matéria 3/5. Decreto legislativo. Decreto legislativo, matéria 3/5. Para não prejudicar a matéria pelo número. Obrigada. Discussão única do parecer 408 de 2015 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei 97 de 2015, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Senhor presidente, veja, tem um parecer favorável da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar. Agora,
Só um número minutinho. 457, deixa eu terminar de ler aqui o parecer. Certo. É só de comissão de legislação e justiça, só que eu fui conversar com o presidente e mostrei para ele que a gente pode colocar lei, não é, para que haja a educação de trânsito nas escolas. Essa cadeira. A gente pode fazer um projeto de lei nesse caso, porque eu já fiz do bullying na minha passada, no meu mandato passado. Então eu mostrei para ele, inclusive o meu jurídico também concordou que estava, né, o parecer estava contrário, e a Comissão de Justiça ficou de se reunir agora para analisar novamente o projeto. Não é isso, vereador Edson? Mas ela é retirada de pauta, então? Não, a gente vai, ela está pedindo a retirada, a gente vai reavaliar. Retirada de pauta também. Muito obrigado. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, passaremos para o grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Jurandir Liberal, que permutou com o vereador Osmar Ricardo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, pequeno expediente, a gente fez um comentário aqui sobre a questão da acessibilidade, mas antes de entrar no tema, eu queria chamar a atenção do vereador Eurico. Eurico, eu participei do congresso convocado pelo CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, como a participação são os conselheiros do SCREAS. Então nós participamos em Fortaleza. E a temática foi uma temática importantíssima e atualizada. Primeiro, foi o tema da água, que é um tema que a gente vai discutir fortemente na Comissão do Meio Ambiente. O segundo foi a questão da energias renováveis, e a questão também das novas tecnologias para o momento. Mas o que me trouxe lá também de Fortaleza, vereador Osmar Ricardo, é que eu estava vendo o canteiro de obras que tem na cidade de Fortaleza. E aí você diz, oi, uma cidade não tem crise, mas as coisas estão acontecendo em Fortaleza e as construções estão ocorrendo. Diferente daqui, que a gente não vê uma obra que a gente possa elogiar do prefeito, e o que a gente assiste é só gasto em propaganda. E eu queria um recado aqui para os companheiros que são defensores também do governo de Paulo Câmara, e que eu assisti uma palestra do ex-ministro Ciro Gomes, que é o presidente da empresa que está construindo a Transnordestina. Essa informação é importante aqui para os companheiros. Primeiro, a Transnordestina, ela estava parada porque foi iniciado um contrato com a Odebrecht, e a empresa ela fez algumas obras nesse trecho, principalmente de Pernambuco, pegando a parte que só o filé. E as demais obras não foram construídas. Então foi recontratado e está num andamento muito bom a Transnordestina. Para quem não conhece, tem um trecho de Pernambuco que vai ligar com o Piauí, e o outro trecho a partir de Salgueiro que se desloca para o Pecém, Porto de Pecém, Fortaleza, no Ceará. E a outra obra que vai ligar o Porto do Recife. Então nós fizemos uma pergunta a Ciro Gomes, nós, o grupo de Pernambuco, por que estava sendo priorizado a obra no Ceará? Lógico, ele foi governador, a tendência... Viu, Gilberto? Então ele disse o seguinte, não, 49% foi realizado em Pernambuco e 8% no Ceará. Aí veja a inteligência dele. Os 49% é o trecho Arco Verde até a divisa com o Piauí.
que para Arco Verde e Salgueiro interessava a divisa com o Piauí e para o Ceará também, para o deslocamento. Então o Ceará ele vai começar de Pecém e quer começar também aqui de Suape. Só que ele disse, o problema não é nosso, o problema é do governador de Pernambuco, porque a indenização de 1.200 famílias no porto de Suape cabe ao governo do estado. Se ele não fizer, a obra não começa. Que ele quer começar do porto para encontrar com Arco Verde. Da mesma forma, então, eu quero que todos aqueles que defendem o estado de Pernambuco façam essa pressão ao governo para realmente começar a obra a partir de Suape. O que é que significa? Que o trecho da Transnordestina, ao mesmo tempo que fosse construído no Ceará, ser construído também no estado de Pernambuco. Não há impedimento por parte de Ciro Gomes, mas ele quer o interesse da minha parte relativa ao estado. Estou trazendo essa questão aqui e vou conversar também com os deputados na Assembleia Legislativa para que haja essa pressão para que o estado de Pernambuco não seja prejudicado na questão da Transnordestina. Entendendo que isso é uma obra que está sendo realizada, que é importante para o estado, é importante para o Nordeste, que é a questão do sistema ferroviário. E é uma obra que não vai tratar só de cargas. A empresa poderá também alocar para transporte de passageiros. Portanto, é algo fundamental. Inclusive, ele entrou em detalhe. Por exemplo, em Custódia, que é uma cidade aqui do interior de Pernambuco, foi construída uma igreja porque ia passar a ferrovia na igreja, em cima da igreja antiga. E o prefeito retirou, aí o padre reclamou, entrou na justiça e foi feito um desvio na questão da igreja. Então, estou dando essas informações para que a gente se apodere e, não, mais uma vez, não perca, não deixe o bonde andar. Eu estou trazendo esse tema para, no futuro, a gente debater essa questão da Transnordestina, que é uma questão fundamental. Para depois, mas hoje também eu quero discutir o problema da acessibilidade, o problema das calçadas. Recentemente, nós fizemos uma audiência pública sobre os buracos da cidade do Recife. O vereador Gilberto participou, o secretário veio aqui, a Inlub esteve presente, e no mesmo dia, coincidentemente, o prefeito anunciou que ia gastar 74 milhões para fazer recuperação das ruas. Não é atendendo. Ele atendendo uma demanda que a população está chiando. Não foi por conta da minha audiência. É tanto que, se fosse uma resposta, não era no mesmo dia. Mas, estrategicamente, foi a divulgação no mesmo dia. Nós vamos acompanhar. Mas eu quero chamar a atenção, Gilberto, chamei no começo, o problema das calçadas. A gente tem, eu digo que a responsabilidade é do prefeito, mas é nossa também. A gente tem que encontrar uma solução para os problemas das calçadas do Recife. Esse assunto, 2003, a gente tratou aqui na casa. Tratou, o prefeito, na época, era João Paulo, encaminhou uma lei para cá, responsabilizando o proprietário da residência, mas tinha um complemento, que era a prefeitura fazer um trabalho de orientação de como deve ser construída a calçada, inclusive poder fazer a construção, a própria prefeitura, e cobrar no IPTU, tudo isso seria associado. Ficando a parte relativa aos rios, canais, etc., que é responsabilidade do município, para o município fazer. Só que o município não faz. Então, é um tema que a gente tem que trazer aqui para a ordem do dia, porque 30% da população se desloca a pé, através das calçadas. E, além disso, a questão que a gente chama hoje, anunciando a questão do Dia Internacional da Acessibilidade das pessoas com deficiência, mais um motivo para que essas calçadas sejam adequadas às pessoas com deficiência. Eu digo deficiência, é para os velhos, a pessoa com dificuldade visual, que precisa transitar sem levar uma queda. Todo mundo sabe, se um idoso leva uma queda, ele pode complicar a vida. E depende exatamente desse deslocamento. Então é um assunto sério que a gente queria abordar nesta casa para que a gente tome providência. Providência, seja do ponto de vista
da Câmara, seja do ponto de vista do Executivo, mas algo combinado. E aí eu queria trazer para a Comissão do Meio Ambiente e Transporte, para que a gente trate esse assunto. Vereador Gilberto, assuma o compromisso por parte do governo, para que a gente possa sentar, encontrar as alternativas e tomar providência. E não adianta propaganda feita, a Geraldo Júlio anunciou 20 milhões para o Recife, para o centro do Recife, quando precisa de 170. 20 não resolve. Portanto, eu estou trazendo esse debate aqui, são temas importantes para a gente debater e gostaria de ouvir dos companheiros dessa casa. Vereador Gilberto. Obrigado, vereador. Vossa Excelência traz nesta tarde temas relevantes, importantes, são muitos os temas abordados por Vossa Excelência aí da tribuna. E quero dizer, vereador, primeiro me colocar à inteira disposição. Estamos prontos para fazer esses debates, para envolver setores do governo, da sociedade também nessas discussões, que eu concordo com Vossa Excelência. Esta casa tem um papel fundamental em tudo isso que Vossa Excelência aborda aí. Quero dizer que estranho alguns aspectos da sua fala. Eu também estive há pouco tempo em Fortaleza, menos de 15 dias atrás, e eu não vi esse mar de obras espalhadas pela cidade que Vossa Excelência se refere aí, não. Inclusive o aeroporto lá está com a obra inacabada, parada. Vossa Excelência deve ter passado por lá, deve ter percebido. Pelo contrário, eu vi muita queixa, inclusive, também, mas a gente não está aqui para disputar quem faz mais, quem faz menos, não é esse o objetivo nosso aqui. Dizer que, ao contrário do que Vossa Excelência disse, se refere, essa gestão tem feito, sim, entregas importantes à cidade, apesar das dificuldades que todos nós sabemos, conhecemos e estamos, inclusive, muito preocupados com elas. Mas, ainda semana passada, o prefeito entregou uma escola creche lá no Ibura. Sábado e domingo ele passou os 2 dias de final de semana visitando comunidade do Recife, na Vaza e na Macaxeira, também para entregar obras para a comunidade. Enfim, esse governo não está paralisado, não está parado, muito pelo contrário, continua a fazer as suas ações, as suas entregas e cumprindo com aquilo que foi objeto de discussão com todo o conjunto da sociedade. Quer dizer, vereador, que nós, apesar de estarmos passando essa dificuldade, vamos continuar fazendo e avançando nas entregas das obras e dos programas dessa gestão a toda a comunidade do Recife. Queremos fazer o debate necessário. Eu acho que o momento no Brasil é um momento que preocupa todos nós, independente de cor partidária, de cor política. Tenho certeza que Vossa Excelência, apesar de ser do partido da Presidente da República, deve estar muito incomodado. Eu conheço Vossa Excelência, é uma pessoa séria, responsável e que se preocupa com o destino do povo e da cidade. Tenho certeza que Vossa Excelência tem dormido muito pouco, porque Vossa Excelência sabe e percebe que o PT falhou, infelizmente, falhou a não entender a importância de uma gestão que pudesse trazer, de fato, um crescimento na nossa economia, que pudesse responder às demandas de todas as regiões, sobretudo, como Vossa Excelência fala, da região Nordeste, uma região tão sofrida. E quando Vossa Excelência se refere, por exemplo, à Transnordestina, quer dizer, vereador, que o governo de Pernambuco fez o seu papel ainda na gestão de Eduardo Campos e de outros governadores que se preocuparam em investir em Suape, hoje o maior porto de toda a região Nordeste, reconhecidamente importante na sua economia, para a região inclusive. O governador, quando foi buscar a Fiat, foi preocupado, vou terminar, vereador, foi preocupado também em ajudar a desenvolver o Nordeste, aqui a nossa vizinha Paraíba. Enfim, é um debate que a gente vai querer fazer com tranquilidade, mas, sobretudo, dizer a Vossa Excelência que estamos, nós da bancada do governo, à disposição dessa discussão e queremos, não só na Comissão do Meio Ambiente, mas em qualquer outra comissão, participar com Vossa Excelência e com todos que possam ajudar na discussão e melhoria do povo e da cidade do Recife. Obrigado, vereador. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência disse que o PT falhou. Eu queria dizer a Vossa Excelência que a Transnordestina é obra do Partido dos Trabalhadores, a transposição do Rio São Francisco é obra do Partido dos Trabalhadores e elas estão ocorrendo. Isso não ocorreu, em 500 anos não ocorreu. Então são iniciativas que foram feitas pelo partido e com muita competência. Agora, quando vinha o dinheiro aqui do governo federal, era obra de Eduardo Campos. Quando tem a crise, é problema de Dilma. É interessante. Mas, concedo à parte, o novo vereador... Vereador Jurandir Liberal. Vossa Excelência traz assunto importante para essa tribuna, não só para a cidade do Recife, como para o Estado. E eu fico, às vezes, estarrecido dessa casa aqui todo momento.
vereador Filipe Francimar, fez um carnaval na tribuna porque fizeram uma barreira lá em Nova Descoberta. Uma barreira em Nova Descoberta. Aí parece que fez tudo, né? Quando choveu, todo mundo viu o desastre que foi. Quando eu falei aqui, disseram que eu estava estimulando a oposição, porque está morrendo gente e vocês estão gostando de falar isso aqui. Aí faz uma barreira, diz que o prefeito está em alta, o prefeito está entregando as obras. Vereador Jurandir. Vou dar aqui, ó. Eu recebi um bilhetezinho aqui de uma pessoa que está aqui na tribuna, nesta casa. Faz 3 meses que não recebe ele pela Jota. E a Secretaria de Mobilidade. Trabalha na Secretaria de Mobilidade. Faz 3 meses que não recebe. Eu falo toda hora isso aqui na tribuna. A imprensa às vezes escuta, às vezes não. Não divulga o que a gente coloca. Mas como a TV Câmara, a audiência vem crescendo e a gente estamos vistos por pessoas que querem de fato saber da política da cidade do Recife e de Pernambuco, está dando uma audiência grande e quero dizer a Vossa Excelência, são muitos pais de família desempregados. A única coisa que Geraldo Júlio fez, que deu certo, foi aquele amarelinho nos sinais, está acabando já. Quase não tem mais nos sinais. E parece que é coisa de outro mundo quando faz uma besteirinha aqui, outra ali, põe uma barreirinha em tal lugar. A gente está colocando que está faltando. Por exemplo, vereador, ele fez um concurso para 1.000 guardas municipais, 350 fizeram o curso, muitos deles pediram para demissão do emprego, para poder passar os 3 meses, como manda, 3 meses lá estudando para se enquadrar nos direitos, para poder ser um guarda municipal. E quando é que vai chamar esses guardas municipais? Tem vereador aqui prometendo, dizendo que vai ser nomeado. Quando vai ser nomeado? Eu quero que sejam nomeados os guardas municipais. Aqueles que fizeram concurso, eu quero que o prefeito chame. Eu quero que o prefeito chame os 590 da ADIs que fizeram concurso, vereador Jurandir, e que passaram. Os 590, sabe quantos foram chamados, vereador Jurandir? 30 ADI. Só deram a escolha para eles ir para o Ibura, dos 590. Geraldo Júlio está trabalhando muito. É uma propaganda bonita, né? Dizendo que cuida das crianças, que as creches são 1000 maravilhas. Nada tem, é só fantasia. Fantasia. E agora abriu outro concurso, mais de 30 mil pessoas fizeram concurso para ADIAE, que é para crianças especiais, para as creches. Ele não chamou nem para as crianças normais, os 590. Olha, veja só, não tem vale transporte para esses 30, não deram ticket de refeição, e estão dizendo, eles entraram no dia 4 de setembro. Setembro vocês não vão ter salário, porque tem uma falha no sistema. Vocês vão juntar o tempo de setembro, mais outubro, sem passagem, sem almoço, e a perspectiva de receber o salário no final de outubro. Vereador Jurandir, a cidade do Recife está esquecida pelo prefeito. O prefeito que era técnico, não é político. Tudo quem fazia era Eduardo Campos. Não tem mais Eduardo para fazer. Então eles não sabem fazer. Me dê 5 minutos. Quem é o próximo inscrito? É Romerinho, né? Não, não é ele não. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Era Eurico. Mas ele tinha que estar aqui para presenciar e dizer que... Orador inscrito. É o vereador Marco Menezes, que não se encontra presente. É aqui. Jurandir permitiu. É no grande. Eu votei com o Jurandir, eu sei do meu tempo para Jurandir, senhor presidente. Perdão, Eurico Freire, que é Romero, que permutou com ele. No entanto, eu estou achando... A mesa aí não está se entendendo, mas tudo bem, eu não vou fiscalizar a mesa não, senhor presidente. Mas não tem entendimento, o senhor falou em Marco Menezes, falou em Isabela, e que parece que agora mudou tudo, está uma confusão, mas tudo bem. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que esse governo é um governo desastrado, não sabe o que está fazendo na cidade do Recife, porque tem o primeiro-ministro da prefeitura da cidade do Recife. O primeiro-ministro não deixa o prefeito governar a cidade do Recife e cuidar das pessoas.
Está um abandono na saúde, vereador Júlio Liberal. Faltando remédios, faltando medicamentos, faltando coisas básicas, gás, pomada. E a educação não precisa dizer. Né? Os professores fizeram concurso. Tem mais de 200, Vossa Excelência sabe que até o vereador André Regis está fazendo uma audiência pública para discutir a questão dos professores, dos ADIs, dos AEs, que são secretários de escolas. Esse é um governo que não cuida da educação nem cuida da saúde. Imagine das calçadas de nossa cidade. O plano diretor está lá, até hoje não chegou a esta casa. O presidente, inclusive, participou em outro momento do plano diretor, sabe o que é isso para a cidade do Recife, sabe da importância, mas sabe que o prefeito dele não é capaz de mandar um plano diretor para essa casa que possa, de fato, melhorar a situação do povo do Recife. Obrigado. Presidente, o tempo de Vossa Excelência encerrou há muitos anos. Pronto, eu só queria, só para concluir, dizer a Vossa Excelência. Pois não. Romerinho me deu 5 minutos para... mas já passou 3. Então... Não, mas Vossa Excelência não cumpriu o regimento. Vossa Excelência pronto, concluo. Então, presidente, eu queria... Se eu for falar exatamente da crítica que eu tenho à administração, eu vou usar a tarde todinha. Mas eu quis resumir a minha fala exatamente ao problema da acessibilidade das calçadas da cidade do Recife. Portanto, eu acho necessário que a gente reveja a lei das calçadas, que o prefeito tome providências no sentido de alocar recursos para esse trabalho, porque quem está sentindo na pele é quem circula na cidade do Recife. Então não precisa ser técnico, ser engenheiro como eu para sentir essa coisa. Quem circula sabe que as calçadas do Recife são intransitáveis. Isso eu falo tanto no centro expandido como em qualquer outra área. Primeiro, as pessoas constroem as calçadas sem uma orientação técnica, nem a orientação, nem fiscalização por parte da prefeitura, que era obrigação, isso está ocorrendo. E a própria obrigação que é do município de construir alguns espaços, ele não está fazendo. E são observações que a gente pode trazer todos os dados aqui da cidade, mas não precisa trazer porque todos, quem circula na cidade sabe perfeitamente. Isso eu quero só registrar no dia hoje, relativo à questão da... Senhor presidente, tem 2 minutos e 30 segundos, Vossa Excelência for bem objetivo, a gente conclui. Muito breve, vereador, parabenizar Vossa Excelência os temas trazidos, a preocupação com a Transnordestina, interessa a essa casa, a questão da acessibilidade e as nossas calçadas. Como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu parabenizo o meu presidente da comissão, trazer esse tema e precisamos discutir, precisamos colaborar, a cidade clama por isso. Parabéns. Ok, vereador. Então, encerro agradecendo a atenção dos nobres companheiros e agradecendo ao presidente pela compreensão no tempo permitido. Não tendo verificação de quórum solicitado pelo vereador Anderson Ferreira. Porra nenhuma. Não havendo número suficiente, declaro encerrada a sessão, convocando outra amanhã no horário regimental.